E aí, você sabe qual a vontade de Deus para sua vida? Ou você ainda acredita em alguns enganos? Fica aqui até o final para você descobrir. E aí, meu povo da visão, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a vontade de Deus. E Romanos 12:2 vai dizer que a gente não pode se moldar com esse mundo, mas a gente tem que ser transformado, se permitir ser transformado pela renovação da nossa mente, para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a gente vê que a gente precisa experimentar a vontade de Deus, a gente acha, a princípio, que é sobre você provar, né? Mas é muito mais sobre você aprovar se aquilo ali é a vontade de Deus. Quando a sua mente vai sendo transformada, você começa a perceber se cada situação é ou não a vontade de Deus. A nossa mente ela é transformada a partir de quando a gente é exposto a toda vontade de Deus que a gente conhece, né, que já foi registrada. Quando a gente expõe a nossa mente à palavra, quando a gente coloca a nossa mente diante daquilo que fala a respeito da vida de Jesus e de como a vida dele, né, aqui na terra foi, da maneira que ele andava, falava, se movia, de como ele se importava, de como ele amava, né? A própria palavra vai declarar que ele é a imagem do Deus invisível. Então, a própria palavra ela vai dando base para a gente acreditar que Jesus é a verdadeira teologia sobre Deus. Ele é perfeito, ele é Deus perfeito, sabe? Quando a gente começa a perceber a partir dos evangelhos de quem Jesus é, de como ele andava, aí a gente começa a perceber como é a vontade de Deus. E a nossa mente vai se adequando àquilo ali. A gente começa a ver a vontade de Deus sendo a maneira como Jesus vive. E aí, então, a gente vai perceber tudo o que acontece na nossa vida, se parece ou não se parece com aquilo que Jesus veio fazer, com aquilo que Jesus fez até então, né? A gente começa a ter uma noção de qual é a verdadeira vontade de Deus. Então a gente começa a aprovar. Esse experimentar é como você olhar uma nota e saber se aquela nota, aquele dinheiro, ele é verdadeiro ou ele é falso. E todo caixa de banco, quando ele vai sendo treinado para perceber se aquele dinheiro é verdadeiro ou falso, ele não fica estudando as notas falsas. Ele estuda logo as verdadeiras. Ele fica expert em saber qual nota é verdadeira. Quais são as características de uma nota verdadeira. Se ela tem a marca d'água, se ela tem aquele selo. Ele começa a perceber quando aquelas notas são verdadeiras. Porque quando é apresentada uma nota falsa para ele, ele sabe que aquela ali não é a verdadeira. A mesma coisa nós, quando a gente tem a nossa mente banhada nas Escrituras, banhada na experiência de Cristo, de como é que Ele é, de qual é a verdadeira vontade de Deus. Quando a gente se depara com algo que não é real, não é verdadeiro, nós que conhecemos e somos experts na verdadeira vontade de Deus, a gente consegue discernir se aquilo ali é ou não a vontade de Deus. E muitas vezes a gente acaba se deparando com uma teologia mentirosa, que carrega um engano, né? Como a gente às vezes é ensinado, né? Que Deus, ele implantou, ele fez alguém passar por uma dificuldade, ou ele deu uma enfermidade para alguém para tornar aquela pessoa mais humilde, ou qualquer outra coisa, mas esse não é a verdade sobre Deus, sabe? Deus é um bom pai, então ele não vai estar trazendo mal para os seus filhos para poder ensiná-los, né? Não tem como alguém falar assim, eu cortei um braço do meu filho para ele aprender a não fazer a coisa de errado. Nenhum pai vai agir assim. E Jesus, ele deu um parâmetro, ele disse, olha, vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, ainda o que dirá o Pai do céu que é bom, né? Então ele não vai ter o parâmetro, o nível que Jesus estabeleceu é muito mais alto do que o que a gente está colocando Deus. Mas a nossa falta de fé nos leva a experiências ruins, né? A experiências fracas. E como a gente ora, a pessoa não é curada, a gente começa a colocar justificativas. Isso é porque Deus está tratando aquela pessoa. E não é a nossa falta de fé, não é a nossa falta de mordomia com o nosso corpo,
né? Porque a gente também tem que ser sábio, a gente tem que entender que algumas doenças elas são naturais, porque as pessoas não sabem cuidar dos seus corpos bem, né? E aí acaba que a gente, não tendo justificativa, a gente coloca a culpa em Deus. Vai lá, Deus é que quis essas coisas. E isso se choca, se colide com a verdade que está na palavra. Todos os enfermos que foram até Jesus saíram de lá curados, até os ingratos. Os leprosos eram 10, 9 nem voltaram para agradecer, mas a Bíblia não diz que eles continuaram leprosos porque não voltaram. Até ingratos mesmos eles saíram com a cura, sabe? Então a gente precisa conhecer as Escrituras, conhecer a experiência de Jesus, para poder a gente ter esse contraponto, a gente conseguir perceber qual é a verdade, sabe? O que é que Jesus, como é Jesus, como ele viveu. A gente não pode colocar a nossa experiência como uma verdade maior do que o que a palavra já diz. Outra verdade que a gente precisa falar, né, é sobre a soberania de Deus. Isso é inegável. Deus é soberano. Ele pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser. Ele não precisa pedir permissão para ninguém, né? E as pessoas se escondem atrás da soberania de Deus para poder justificar algumas coisas, como Deus é soberano e ele já escolheu quem vai ser salvo. Mas a gente precisa entender que há alguns aspectos da vontade de Deus que ela não tem como mudar. A humanidade não interfere em nada ali, né? Como a volta de Jesus. Jesus vai voltar, independente. Pode haver uma manifestação global contra a volta de Jesus. Pode sair todo mundo na rua com faixas dizendo Yeshua não volta. Yeshua vai voltar. Jesus vai voltar independente, porque essa é a vontade de Deus e ele já estabeleceu isso. Agora, existem outros aspectos da vontade de Deus que falam a respeito de um relacionamento e são resultado de um relacionamento com a humanidade. Em 2 Pedro 3,9 vai dizer que ele tem vontade de que ninguém se perca, né? Essa é a vontade do Pai, que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. Mas se essa é a vontade de Deus, então vai acontecer dessa maneira? Todo mundo vai ser salvo? Não. Mas por que não? Porque essa vontade, ela passa pela humanidade. Ela passa por um relacionamento com a humanidade. Então, com esse relacionamento com a humanidade, a gente concretiza a vontade do nosso Pai. Se eu e você não sairmos a evangelizar, não falarmos do amor de Jesus para alguém, essa vontade vai ficar na vontade, né? E não vai acontecer essa salvação global. Mas se nós nos levantarmos e pregarmos a misericórdia, o amor de Jesus, as pessoas serão atraídas até Ele, né? Porque Ele já é o desejado das nações, elas já estão amando Ele, elas já estão desejando Ele, por mais que elas não saibam. Muitas não sabem nem o que elas querem, e elas querem Jesus, mas elas estão procurando em lugares errados, em lugares que não vão encontrá-lo. Então, a partir desse lugar, né, de desejado das nações, nós podemos apresentar para eles: ó, o que vocês mais amam na vida, o que vocês mais querem nessa vida é Ele. Eu vou te apresentar Ele. Então, se a gente coopera com aquilo que é a vontade do Pai, ela realmente acontece. Então, a soberania, ela é soberana. Deus é soberano para tudo. A soberania é real. Mas existem certos aspectos da vontade que passam por um relacionamento comigo e com você. Então a gente não pode se esconder por trás da verdade da soberania, mas a gente tem que compreender que o relacionamento com Deus é o que Ele espera para que a gente faça toda a vontade dEle acontecer, assim na terra como é no céu. Bom, se você ficou aqui até esse momento, eu já quero te agradecer, porque a gente está desbravando o YouTube agora. Eu quero te pedir para se inscrever, para você curtir, para você ativar o sininho, tudo que você já sabe que tem que fazer aqui no YouTube, né? Eu quero que tu compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, né? Para que esses enganos, essas mentiras a respeito do nosso Pai caiam por terra e elas conheçam o nosso Pai, que é bom, que é amoroso e que quer um relacionamento com elas. E semanalmente a gente vai ter vídeos novos aqui no YouTube da Visão, no Vision Channel. E você não pode perder todo o conteúdo que vai ser dado para você aqui, de muita qualidade para abençoar a sua vida. Deus abençoe você. Até mais.